Bom, pessoas, capítulo 15, crescimento populacional brasileiro, um capítulo curto, breve, rápido, mas para você entender um pouco de como é essa dinâmica populacional no Brasil. A gente vai ter que falar então de um país que passou por diferentes períodos históricos e esses períodos históricos vão afetar a maneira como a gente se reproduz aqui no Brasil. Primeiro de tudo, quem faz levantamento populacional no Brasil hoje é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Esse IBGE faz o censo demográfico a cada 10 anos. Contudo, o censo demográfico deveria ter acontecido em 2020 e ele não aconteceu. Não aconteceu por questões orçamentárias, não aconteceu porque a verba destinada ao IBGE para fazer isso é cada vez menor. E um país que não entende, que não sabe, não tem um perfil da sua população, tem menos arcabouço, tem menos fundamentos para tomada de decisão. Então, quando um governante, por exemplo, ele se recusa a fazer o censo, ele dificulta a elaboração do censo, ele, por sua vez, está dificultando não só a sua própria gestão, porque ele não conhece o povo brasileiro do ponto de vista estatístico, mas também está dificultando a vida de diversas empresas que podem usar esses dados, por exemplo, para pensar a dinâmica de produtos. Os governantes e os deputados podem, por exemplo, pensar a ideia de leis específicas. Então é importante saber o perfil da sua população, qual é a idade dela, quanto ela recebe em média, né, como ela vive. Todo esse levantamento é feito pelo censo demográfico. Bom, nós estamos em 2022 e esse censo até agora não foi realizado. Há de se conversar também sobre a ideia da pandemia, e essa pandemia dificulta a realização do censo. O Brasil é um país muito grande, realizar esse censo é muito complexo. Ele não pode ser feito remotamente, não pode ser feito pela internet. É necessário que alguém, um indivíduo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou que trabalhe para o IBGE, vá até as residências, faça esse levantamento e mesmo assim ele não será preciso. Mas para a gente chegar o mais próximo possível da precisão, da exatidão, a gente precisa que ele seja feito dessa forma. E, de novo, o tamanho do Brasil, as dificuldades econômicas e logísticas são muito grandes. Mas nós já conseguimos fazer censos nos anos 2000, 2010, e os últimos dados estatísticos que nós temos do censo é o de 2010, como eu falei, feitos a cada 10 anos. O ideal seria fazer censos a cada ano. A gente tem um monitoramento em tempo real, seria o excelente, mas isso demanda custos e a gente não tem como marcar com esses custos. Havia até uma proposta de fazer isso a cada 5 anos, mas a gente não está conseguindo nem fazer de 10 em 10, quanto mais de 5 em 5. Estou dando esse panorama todo porque em 2010 a nossa população brasileira, estava em torno de 217, 218, 220 milhões de habitantes. Nós temos uma das maiores populações do mundo. Bem, da verdade, a gente está em sexto ou quinto lugar, depende de como é a nossa taxa de crescimento aí. Mas a ideia é que nós tenhamos agora em torno de 240 milhões de habitantes. Essa é a estimativa. Cada estado pode fazer levantamento próprio de informações. Então, se a gente pegar essas informações estado por estado, a gente vai ter algo próximo a isso. A população brasileira, então, ela está crescendo, como a gente pode ver, mas esse crescimento já foi maior, tá? Então, vamos descer aqui, que eu vou levar direto a gente aqui para dois dados estatísticos importantes. A taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? A taxa de quantidade de filhos médios que uma mulher em idade fértil no Brasil tem. E esse número variou muito ao longo dos séculos. Aqui eu tenho um gráfico lá na página 53 que vai abordar aí da década de 40 até 2020 e só nesse tempo aí, nesses 80 anos, nós temos uma variação que vai tirar a gente dos 6,16 filhos em média por mulher para 2020 a gente ter 1,76. Então, estamos crescendo, nossa população está crescendo, porque as mulheres têm muitos filhos. No entanto, o número de filhos por mulher na nossa população vem diminuindo drasticamente. E diminuiu muito da década de 70 até 90, e de 90 para 2020 nós temos uma outra grande queda. O Brasil hoje se reproduz muito pouco.
a gente está com 1,76 e a tendência, então, se a gente continuar nesse ritmo, é que a nossa população cresça e se estabilize, né? Ela se estabilize ali quando a gente chegar em 2050, 2060, a nossa população ela deve estagnar, não deve nem crescer muito, nem descer muito depois desse parâmetro. E quantos teremos? Em torno de 230, 240 milhões de habitantes aproximadamente. Tá? Então a gente está caminhando para uma estabilidade populacional. O que pode fazer com que as mulheres tenham menos filhos ao longo do tempo? Esse conteúdo a gente já abordou ele de diversas outras formas, mas do ponto de vista estatístico, o que faz com que a mulher tenha menos filhos durante a sua vida fértil? São inúmeros fatores, né? As melhores das condições de saúde e educação no país, quanto mais erudição, quanto mais tempo de escola, quanto mais tempo acadêmico tem uma população, menos filhos ela tem. A própria entrada da mulher no mercado de trabalho, que faz com que ela tenha filhos mais tarde. A ideia de que o papel social da mulher mudou muito nos últimos anos, que faz com que ela não demande mais, não seja mais vista por alguma parte da nossa sociedade como destinada basicamente só para reprodução, mas também como uma profissional, né? O uso de métodos contraceptivos. Nós podemos permear aqui esse assunto de diversas maneiras, mas é fato que as mulheres hoje têm menos filhos do que as antepassadas tinham. Você pode fazer um resgate aí, se a sua avó, se a sua bisavó, da sua tataravó provavelmente teve mais filhos do que a sua mãe teve, ou que você deseja ter. Então, é bem provável que esse número acompanhe exatamente essa estatística aqui. Bom, embaixo aqui eu tenho um gráfico da população brasileira que segue basicamente os números ali, né? Como eu falei, de 2010 para cá, a gente tem uma estimativa, basicamente. Aquele número de 2020 ali, 212 milhões de pessoas, é uma estimativa. O IBGE não fez o levantamento em 2020. Mas perceba que esse crescimento já foi maior. Hoje esse crescimento é menor. Nós estamos caminhando para uma ideia de estagnação do ponto de vista populacional. Isso é bom? Isso é ruim? Bom, na bem da verdade, não é nem bom nem ruim. É só uma característica e essa característica precisa ser levada em consideração para o nosso planejamento do nosso Estado, planejamento de governo. Se nós vamos ter mais idosos, se nós vamos ter mais jovens, se serão mais adultos, todas essas nuances necessitam, né, um comportamento do poder público. Por exemplo, se seremos mais idosos na nossa população, nós teremos que ter uma preocupação com a previdência, né? Aposentados, o número de aposentados vai aumentar. Inclusive, basicamente é essa a justificativa para nós termos tido há alguns anos atrás uma reforma trabalhista, né, uma reforma da Previdência. Hoje você trabalhará mais tempo do que seu avô, teoricamente, teria trabalhado para se aposentar. As regras de aposentadoria mudaram. Mudaram por quê? Porque a expectativa de vida da população mudou. Então um assunto acaba puxando o outro. A bem da verdade, o Brasil é um país em que nós estamos crescendo. Isso é importante, nossa população continua crescendo, mas ela cresce cada vez menos, então nós estamos desacelerando. Nossa população está ficando mais velha e as mulheres estão tendo menos filhos durante a sua vida fértil. Beleza? Capítulo curtinho, tranquilo, e acho que ele não vai dar muita dor de cabeça pra gente não, tá? Qualquer dúvida, como eu falei, é só entrar em contato, tá bom? Um abraço para vocês, tranquilidade na hora de fazer a prova e não deixa de fazer as questões. Só para não perder o fio da meada, tem um Saiba Mais aqui embaixo falando sobre os impactos da Covid, né? São impactos recentes, a gente não sabe basicamente ainda, a gente precisa de mais tempo de estudo, mas teoricamente a Covid ela acentuou essa postura de desacelerar, né? Nós estamos tendo menos filhos ainda durante e no pós-Covid. Então, o que é de certa forma curioso, né? Conheci um monte de casais que tiveram filhos agora, mas estatisticamente falando,
a população brasileira, teoricamente, está se reproduzindo menos durante esse período de pandemia. De novo, ressalto, dados oficiais só a partir do censo demográfico. Todos esses outros dados, eles podem até ser oficiais, mas eles vão ter, talvez, metodologias que vão variar de estado para estado, de município para município. Então, dados mais gerais, dados que a gente possa trabalhar de maneira mais tranquila só após o censo demográfico, tá bom? Galera, um abraço para todo mundo. De novo, boa prova para vocês, tá bom? Tchau!